temos também, enfim, questões semelhantes neste momento em discussão, nomeadamente salientaria esta questão das freguesias, não é? E seguramente depois, na altura do debate, haverá tempo para voltar a alguns destes problemas que suscitou. Muito obrigada. Passaríamos agora então a ouvir o Sr. Professor, passamos agora, não é, de Cabo Verde para Moçambique, e portanto passamos a ouvir o Sr. Professor Gil Sistac com toda a atenção. Muito obrigada, desde já. Obrigado, professor Estorninho. Quero agradecer ao Instituto de Ciência Jurídico-Política pelo convite. Penso que é uma boa iniciativa de trocar nossa experiência sobre esta questão da descentralização, e por isso que vou apresentar o fenômeno em Moçambique. É dizer, em primeiro lugar, que o processo de descentralização em Moçambique é um processo antigo, bastante antigo, apesar do fato que, a partir dos anos 80, não é, vai ser mais consistente. E por isso que quero voltar sobre os aspectos históricos deste processo, minha introdução, para bem situar o problema deste processo hoje, não é? E a dificuldade que este processo vai enfrentar hoje. Estive a dizer que é antigo por quê? Porque desde o século XIX, e isso é importante, na primeira Carta Orgânica do ultramar português, do 1º de dezembro de 1869, o relator desta carta, Rebelo da Silveira, vai dizer: esta Carta Orgânica, esta orientação da Carta Orgânica é para instilar, como diz Rebelo da Silveira, instilar uma prudente descentralização. Quer dizer, já no século XIX estamos a ver que, bom, finalmente, nas províncias ultramarinas há esta vontade de instilar uma prudente descentralização. Mas esta prudente descentralização não vai ser implementada finalmente, e isso por várias razões. A primeira razão é uma razão política. Há uma certa instabilidade política em Portugal no século XIX. Esta instabilidade política não vai favorecer esta consolidação do processo de descentralização das províncias ultramarinas. A segunda razão é esta vontade esta política de assimilação, quer dizer, as províncias ultramarinas são consideradas como província do continente, praticamente, e há uma tentativa de realizar uma estrutura provincial do mesmo género que em Portugal, no continente, sem tomar em conta as realidades de cada uma das províncias ultramarinas. E isso dificultou muito esta implementação. É por isso que, praticamente, do fim do século XIX até a aprovação da reforma administrativa ultramarina de 1933, há uma certa instabilidade que não vai permitir a consolidação deste processo de descentralização. Outro facto importante é que, apesar desta vontade de descentralizar, o processo de descentralização nas províncias é extremamente centralizado, porque finalmente todo este poder, um poder administrativo de uma forma geral, está nas mãos do governador-geral. E por isso que quando chegamos praticamente à independência de Moçambique, em 1975, vamos ver que finalmente não há nenhum exemplo concreto de descentralização. Todo o processo fica extremamente centralizado, e quando o partido Frelimo em Moçambique vai tomar o poder, em 1975, vai finalmente trabalhar com essas estruturas muito centralizadas. Agora, apesar dessas estruturas centralizadas, não vai incomodar muito o partido Frelimo, finalmente, o partido do poder, porque a opção política de 75 é o marxismo-leninismo. É por isso que o marxismo-leninismo vai se acomodar muito de uma estrutura centralizada, não é? Estamos num processo de centralização democrática, não é? É por isso que o partido Frelimo vai utilizar essa administração extremamente centralizada para aplicar a sua própria política. É por isso que não há, finalmente, até o princípio dos anos 80, não há descentralização nenhuma. Continuamos com um sistema extremamente centralizado, nem processo de desconcentração temos, e as administrações locais são mera tarefeira, não é? Vão aplicar as tarefas que o Poder Central vai comandar. Mas nos anos 80, alguns eventos internacionais que vão fazer com que vamos iniciar um processo de